Escuta, isso é o típico da coisa que, às vezes, a pessoa é religiosa muito profundamente, e você vai falar uma coisa dessa, que você é Deus, e aí a Sim, pessoa vai não. falar, mas Bate com tudo na Deus, que não crença, sei o né? que. Vamos partir do raciocínio inverso, tá? Minha grande teoria de tudo, né? Tem dois pressupostos básicos, né? E é assim, a forma mais simples de você, quanto mais simples você consegue criar alguma coisa, né? Quanto menos complexa, maior a probabilidade de que ela esteja correta, Sim. tá? Porque é aquele é a hipótese de Ockham lá, né? Que se entre duas explicações, a mais provável de estar correta é aquela que é mais simples, né? Então, a simplicidade, ela tem esse poder maior. Quando a coisa começa a ficar muito complexa, parece que é muita costura para Uhum. fazer uma forma de que aquilo realmente funciona. E aqui é bem simples. E coisas que não são extraterrestres, ok? Por assim dizer, né? Não é nada fora da sua experiência. Todo mundo tem uma consciência, e vamos falar tem porque é a forma como inicialmente as pessoas percebem isso, né? Uhum. Eu percebo as coisas como eu sou um corpo que tem uma consciência. Que alguns podem chamar de alma, pode chamar de espírito, pode chamar do que for. Mas todo mundo diz que está consciente quando está acordado, né? Quando não está Isso. em coma e nem dormindo. Então, todo mundo tem uma consciência. Tem Se a gente for autopercepção ver, de si, né? então, consciência não é algo que é estranho para ninguém. Né? Então, a primeira hipótese é que a consciência, existe uma consciência primordial fundamental, que a consciência existe. E a consciência não é diferente, exceto por tamanho, né? Daquela que você mesmo experimenta e depois nós vamos descobrir por que não é diferente. Okay? Porque parte de duas hipóteses e desenvolve uma ideia. A segunda hipótese é que a evolução existe e a consciência evolui. Né? Então, existe consciência, existe evolução e a consciência evolui. Acabou aí, ok? Isso, quando a consciência começa a evoluir do zero, né, ela começa zerada, ela começa vazia, né, na entropia máxima. Entropia máxima é sinônimo de falta de informação máxima, de desorganização máxima, ok? Não tem nada lá, não tem nada, nenhuma informação. E ela começa a evoluir, experimentar com ela mesma e vai evoluindo até chegar a ser esta fonte todo-poderosa que cria multiversos de realidades aonde nós, que somos consciência, nós somos, vamos dizer, dentro disso, dentro dessa evolução da consciência, ela vai chegar num ponto da evolução onde até então ela só tinha ela mesma, era um monobloco, né? Como se fosse um grande ser unicelular, que pensava coisas. E aí ela chega a um ponto onde ela se individua, gerando Se desdobra, se subconsciência. projeta. Ela se nela mesma, ela não tem outro material, hein? Nós estamos falando só dela mesma. Mas ela lá dentro separa uma partezinha que consegue se auto-perceber como consciência. Cada uma dessas partezinhas é o que nós somos. Hoje, aqui, só nesse planeta, são 8 bilhões de consciências pilotando avatares, ok? Agora, se você multiplicar por um multiverso de realidades, sabe-se lá quantas consciências são. Agora, o que ela criou aí? Quando ela cria a consciência individuada, né, isso é mais Big Tom puro, tá? Ela cria a possibilidade de interagir, de uma consciência interagir com a outra, através do contato que está mergulhada na fonte, e interagir com a fonte. Tá? E aí, isso permite uma evolução adicional, né, por conta dessa interação entre consciências que antes não existia. Então, cada consciência pode ter um pensamento diferente e trocar uma ideia umas com as outras. Quando chega no limite da possibilidade, mas isso é tudo no mundo mental, simplesmente de Sim. mandar o tom como se fosse um grande grupo de WhatsApp, onde tem um monte de pessoas lá que você não conhece, nunca viu, não vê, não tem materialidade, não sabe, vamos dizer que é um grupo aleatório de pessoas que Uhum. se juntaram lá. Uma manda informação, outra recebe, uma manda, outra vem. E no meio daquilo vem um monte de fake, porque não existe regra, né? Isso. Qualquer informação é informação. Manda porcaria, recebe porcaria. Quer dizer, até isso dá em alguma coisa útil, vai dando, mas chega no limite que só aquela interação não era suficiente Suficiente. para providenciar continuação daquela evolução num ritmo decente. E num passo adicional de evolução, ela começa a experimentar com a criação de realidades virtuais, tá? Que você pode ter. Nessas realidades, né? Ela começa com o Big Bang virtual, que é
regras iniciais do jogo, enter, boom. Aí o negócio evolui até chegar em um planeta na distância correta, com oxigênio, com água, que gera vida, que gera avatares biológicos, aparentemente biológicos, mas virtuais, e que as consciências individuadas podem se plugar através dos avatares para uma experiência em pacotes de vida, pacotes de experiência, de curta duração, de duração limitada durante a vida do... Veja, abelhas, cachorros, golfinhos, humanos, todo ser vivo é consciente em algum grau. Exato. E está sendo pilotado por consciência. Até uma pedra, então, né, Mário? Até uma pedra é uma consciência de que está no nível dela. Veja, tudo é consciência ou informação na consciência, ok? Uma pedra que não se manifesta, né, ela não tem uma vontade, ela não se desloca, vamos dizer, os minerais, eles estão num nível básico mais de informação, sim, onde eles estão dentro de um ambiente que eles sofrem... Se você chuta uma pedra, pega ela em movimento de lugar, você está dando novas informações para ela, né? Para ela experimentar. Claro, você está interagindo, mas a principal intenção aqui do ambiente é gerar oportunidades para a consciência interagir através dos personagens, certo, e buscar evolução, crescimento, a qualidade de ser, né? Avanço, expansão, ok? Como queira chamar. Que é tudo dentro daquilo, consciência e evolução. Então, qualquer consciência, em qualquer nível, de qualquer tamanho, ela está sempre procurando evoluir, ok? E como é que a gente consegue isso? Interagindo, porque a evolução, ela vem do caos e vai na direção do amor, a grosso modo falando, ok? E dando passos gigantescos aí. Então, amor equivale à ordem, a cuidado com o outro, nós estamos falando de amor verdadeiro, a organização, né? Em oposto a medo, crença, ego e desordem e alta entropia. Né? Alta entropia, baixa entropia. A dualidade, medo, né? As polaridades medo, aí amor, da energia. É o caminho de... Você começa vazio, ok? E aí começa experimentando de tudo, e aí você pode tanto ir numa direção como na outra, aí até ir caminhando lentamente, né? Ou mais rapidamente. Quando você entende as regras do jogo, entende os objetivos, entende o que é, você começa a colaborar e dar passos mais decididos na direção que você, consciência, sim, realmente quer evoluir. Então, então, nesse ambiente aí é que tudo rola. Então, como voltando atrás, eu dei uma breve pincelada no que é MyBigTool. MyBigTool cobre tudo, por quê? Porque tudo que acontece nesse cenário ele se desenrola a partir desses princípios básicos, ok? E nós temos um propósito maior como consciência, como parte da fonte, estamos interligados, como você falou, toda essa compreensão, ela te dá o suporte, porque... E toda essa informação vai para um banco de dados único, universal, né? Toda essa informação trocada vai para um lugar, para um registro. Veja, tudo que as pessoas chamam, nas literaturas antigas, de registros acásticos. O Tom, na literatura moderna, ele chama de banco de dados do sistema de consciência. Então, a consciência não é um ser humano, um velho de barba branca que está lá anotando os pecados de ninguém. Tá? A consciência é um sistema extremamente amplo do qual nós somos uma parcela extremamente pequena que contribui, que tem ninguém fica para trás, o Tom costuma dizer, né? Ninguém fica abandonado. Nós somos todos partes integrantes do todo. O todo tem o maior amor e interesse, inclusive, em nos suportar e nos ajudar na nossa evolução, ok? Mas, assim, a evolução é um tema individual. Cada um evolui por si. E o todo respeita a nossa... nós somos, como consciência, não existe consciência se não houver arbítrio, se não houver a oportunidade de escolher e a oportunidade de aprender e de crescer. Então, isso é respeitado. Então, nada é imposto. O aprendizado, o crescimento, a vontade, os desejos, a gente vai exercendo livremente até que a gente comece a aprender a entender e usar isso tudo melhor para focar naquilo que a gente realmente está fazendo, ok? Buscando esse crescimento. Agora, esse é um pouco do jogo, né? Dito assim de forma muito rápida, e é um jogo virtual, ok? Como é que a consciência cria isso? Isso é importante de entender. Consciência, ela não cria matéria, ela cria a sensação, a impressão,
a percepção da matéria. Você é consciência. A fonte tem poder de criação através de pensamentos, de imagens, que são os zeros e uns interpretados e decodificados. É tudo informação. Inclusive, energia é informação. A gente fala muito que energia é uma metáfora bacana, mas energia também é informação. Sim. Você vai conseguir quantificar ela e dizer que é tanta energia ou tanta... Mas é tudo relativo a esse ambiente virtual. E dentro desse ambiente virtual, as coisas podem ter mais energia ou menos energia, vibrar nessa frequência ou naquela, mas no final das contas, são todas imagens que a gente decodifica e interpreta aqui. Agora, isso subsidia aquilo que você estava falando. Se essa realidade ela é mental, né, como diria o Caibano, se ela é feita de consciência, de informação dentro da consciência. Consciência lida com informação. Eu mando informação, recebo informação, como se fosse troca de... o sinal que a gente está vendo aqui está vindo através do éter, aí, né, dos cabos, do satélite, com os zeros e uns, sendo decodificado em imagens e som na nossa tela. Eu estou vendo você está me vendo e todos estamos vendo. Ok? E nos ouvindo. Então, tudo isso é codificação e decodificação. Você acha que a consciência da fonte não consegue fazer isso muito melhor, de forma que você nem perceba? E aí, muito interessante isso, Mário. Quando você diz que você é co-criador, não tenha dúvidas que você é co-criador. Poxa, se eu sou uma parte da consciência, se a consciência tem o poder de criar, eu tenho uma parte do poder da consciência. Eu também crio. Só que na escala daquilo que está ao meu alcance. Né? A fonte cria mundo, cria universo. E eu também crio. Né? Veja, você quer ver quando é que você cria a realidade virtual? Toda noite você cria a realidade virtual para você mesmo. Você sonha, você gera todos os outros personagens, o diálogo, o enredo, o cenário, o ambiente, e ainda acha que aquilo é real enquanto está lá. E quando acorda, você vê que é um sonho, e aí volta para este que você nem lembrava, que de lá de dentro, talvez pensasse que este era o sonho, né? Isso tudo... Qual é o sonho, né? Quando você sabe que é o sonho? Porque você acordou, né? E se um dia também, quando a gente chama de morte aqui, você acordar em algum lugar, será que isso aqui não era um sonho também? Para dar um bug na cabeça das pessoas aí, né? Mas, Mário, rapidinho, você entrou num tema legal, que é o assunto até que eu dei uma chamada na live lá, de universo holográfico. Né? Eu já fui atrás de entender como funciona a tecnologia de holografia, né? Hoje, se você já olhar na China, no Japão, tem uns caras, cara, que faz umas tecnologias, já existe umas tecnologias que é tão foda, tão real, né? Que você projeta um holograma assim, bichos, coisas assim, naves, que parece que é real aquilo, né? E já tem tecnologia para isso. E quando você começa a entender como funciona essa tecnologia holográfica, você percebe que um fragmento, uma partícula daquela holografia, um equipamento, possui todas as informações de todas as outras, né? É como se a gente aqui literalmente fosse um fragmento dessa consciência infinita, imortal aí, né, do absoluto, e só que nós também temos toda a informação que tem nele. Só que nós estamos, vamos dizer, presos aqui numa quantidade, né, de energia, e quanto mais a gente expande, mais a gente acessa nossos outros corpos sutis, a gente consegue ter essa experiência mais real, né? Por que no sonho você consegue desdobrar, criar, passar de um cenário para o outro de uma coisa mais fácil? Porque você está acessando, né, uma realidade paralela, um nível, uma dimensão muito mais acelerada, muito mais sutil. É como se aqui nós estivéssemos num slow motion, né? E aí, quando a gente até fala um pouco de transição planetária, de ir para 5D, sei lá o quê, todas as dimensões, até que eu gosto de falar bastante da lei do Uno, que explica um pouco mais essas consciências mais elevadas, essas dimensões aí, você começa a compreender que quanto mais você leva, quanto mais você vai para dimensões superiores, né, consciências, e hoje tem várias consciências aí que são canalizadas aqui, explicando um pouquinho aí de como que é nos lugares mais elevados, você vê que chega num momento que as consciências são coletivas, né, para agregar uma experiência muito maior. E você falando disso, só para pegar um gancho aqui, depois eu quero ver a sua percepção, a sua visão e até a visão do Tom, desses filmes. Eu até vi uma postagem sua lá que você colocou do Free Guy, né? Que é um videogame, ele coloca aquele óculos lá e começa a perceber que tem várias opções a mais e ele passa a ser um jogador, ou melhor, um boneco ali não jogável, né? Esqueci o termo que ele usa lá, mas ele consegue sair, tipo, burlar a Matrix ali, burlar o sistema para fazer coisas além do script que ele está programado.
E se você pegar outros filmes também, que nem o próprio Matrix, né, o Avatar, aquele 13º andar, que é muito legal, que é uma realidade dentro da outra, que ele vai acessando, aquele do Leonardo DiCaprio também lá, que é um sonho dentro do outro, é Inception, se eu não me engano, também é muito legal. E todos esses filmes, eu fui pesquisar a A origem dele, origem. a origem, e eu cheguei no nome, que é um nome, não sei se você conhece, chama Philip K. Dick, né? É Philip com PH K. Dick, que ele fez várias literaturas e várias pessoas taxaram ele de louco, né? De maluco total. O cara fazia umas literaturas totais que ele falou, cara, não é uma literatura, eu acesso uma realidade, eu só traduzo para um livro. E depois ele até deu uma entrevista, se eu não me engano, eu achei uma live não, um trechinho do vídeo dele, que é num evento de vários físicos, vários caras fodas lá também, super inteligentes, que ele teve uma miração lá, né? Diz que é uma miração que ele acessou uma mulher que veio para ele, né? E que passou uma mensagem que falou assim: sabe aquelas coisas que as pessoas te chamam de maluco, aqueles sonhos, aquelas informações, aquelas realidades que você acessa, que você acha que é sonho? Aquilo não é sonho, aquilo é uma realidade, né? Só que é uma outra realidade. E aí até ele falou isso aí, deram risada dele, taxaram ele de louco, e se eu não me engano, acho que ele faleceu, até anotei aqui, em 1983. Depois que ele morreu, todas as obras dele bombou, né? Ele ganhou vários prêmios depois de morto. Por quê? Enquanto ele é vivo, taxaram ele de louco, não era interesse nenhum, né? As pessoas também, vamos dizer, os controladores desse mundo aqui, que aquilo se divulgasse, mas próprio Matrix, a Blade Runner, qual outros filmes aqui que eu anotei? Cara, acho que tem um monte de filme de ficção, né, que veio das literaturas dele, né? E Tom Campbell aí também já deve ter captado e outros caras, né? E falaram muito dessa parte da holografia, da realidade holográfica. Então, como a gente já entrou nesse assunto um pouquinho, né? O próprio Star Trek, um monte de gente falando aqui. Só um rapidinho, Tom. Vi bastante gente perguntando, né? Como que compra esse livro aí, né? Onde acha esse livro? Se chega até em Portugal, aqui eu vi uma pessoa falando. Todo esse material, depois vocês acessam lá o Instagram do Tom, depois da live, tá? Só não vai sair agora da live que você perdeu o papo profundo. Acessa lá, fala com ele, que ele manda. Acho que você manda para fora do Brasil também, Tom, ou não? Olha, eu mando, né? Aí tem que tratar comigo casa a casa, porque é um caso especial de correio, né? A gente tem o nosso site www.mybigtoe, mybigtoe.com.br. E aqui no nosso, tem link na nossa bio aqui, para quem está nos Certo. assistindo. É só Achar, vai achar os contatos. isso. E lá, lá entra, aqueles pedidinhos, carrinho, coisa e tal, você entra lá, eu trabalho em parceria com meu cunhado, que é de sistemas, então é tudo interno nosso, tudo seguro, tudo tranquilo, não tem ninguém de fora. A única coisa são os meios de pagamento, que é PayPal, Sim, aquele sim. PagSeguro, mas assim, ou Pix, o caramba. Mas, como eu disse, no final das contas, eu recebo os pedidos, eu embalo e eu envio. Para o Brasil é automático direto para o pedido, e para quem quiser de fora tem que me consultar por Sim, e-mail ou por sim. WhatsApp e Você vê os eu meios lá trato para e mando. mandar. Isso. Não, maravilha. Bom, Então, você falou Mara, dos. agora passo a palavra para você e aí tenta emendar um pouquinho na sua visão sobre o universo holográfico, né? Nessa parte da Matrix aí, dos avatares, vamos dizer, da, como que chama? Putz, fugiu o termo da programação lá, que é a linguagem de programação, código-fonte. O código-fonte do Ah, universo. Como que a gente linka você- isso com o universo holográfico, com como que a gente pode manipular e acessar esse código aí para poder criar nossa realidade? Diz a sua visão aí, a visão do Tom. no livro, veja, o Tom é físico e ele se especializou em criar simulações em sistemas, né, usando linguagem de computador, para simular mísseis, foguetes, trabalhou para a NASA, para o Departamento de Defesa, porque isso é uma forma de simular a realidade, evitar jogar dinheiro fora sem fazer testes teóricos primeiro. Então você gera pela simulação, e a física, né, permite, e a computação permite que você chegue a isso. Então, ele trabalhou numa carreira de físico e voltado para sistemas, e, em paralelo, ele trabalhou a consciência, estudando consciência a fundo durante mais de 35 anos, as duas coisas. E Legal. ele acabou percebendo interfaces entre as duas coisas, né? E começou a perceber que a realidade tinha funcionamento
similares Tinha um programas de algoritmo, uma computação. sequência, né? Tinha uma lógica. E ele começou a perceber, e veja, ele estava buscando, ele criar uma teoria da consciência, porque isso é uma coisa que não existe, ok? Tem um monte de gente falando sobre consciência e muita gente fala de feeling, e tem um feeling muito bom, porque tem percepção, né? Tem intuição, mas não tem essa conexão de explicar com base na física e mostrar. Então ele tem uma visão única que nenhum outro tem, nenhum outro, porque todos os outros eles têm, às vezes, alguns que são físicos, e eles têm insights, e eles falam dos insights e são físicos. Mas ele não consegue, com a física dele, explicar como é que ele chega nas coisas, ok? Não tem nenhum. Até hoje, se surgir algum, você me avisa que eu estou sempre constantemente pesquisando, as pessoas me dizem coisas, e eu não encontrei nenhum do quilate do Tom com o tipo de experiência. Quando ele desenvolveu a própria consciência, ele começou com a meditação lá nos anos 70, logo em seguida conheceu Robert Monroe e começou a experimentar estados alterados de consciência através de viagens fora do corpo, visão remota e outras coisas, e começou a fazer experiências repetitivas com isso. Isso é uma outra coisa importante para quem está entrando em contato com esse mundo, tanto para as próprias visões, como para visões alheias, como você citou do Philip K. Dick. Tá? O próprio Robert Monroe também via. No primeiro livro é legal porque ele fala do que ele via, o que ele achava que via, e pronto. Ele não diz de onde aquilo surgiu, o que aquilo era, porque ele não sabe. Então ele não diz, ele age como um repórter. Sim. E aí você interpreta como você quiser. Agora, o Tom deixou muito claro que, assim, do ponto de vista racional, que é o dele, você não adianta ver uma coisa uma vez e vir alguém e alguém te falar uma coisa. Primeiro, que se você transmitir para frente algo que alguém te falou, e não estou dizendo que está errado, de repente a mensagem é boa, né? Pouco importa, sim, mas assim, você não sabe de onde ela veio, não foi você que gerou, e você não tem ideia da confiabilidade dela, exceto que a tua experiência já dê alguma dica de que aquilo parece ter fundamento, né? Ou você vai lá e experimente. Mas assim, ele não adotou esse tipo de coisa, tá? Ele adotou o seguinte, ele vai e experimenta. N vezes, 20 vezes, 30 vezes a mesma coisa, até poder tirar alguma conclusão, inclusive perceber o que era a realidade, né? No sentido de, essa é uma informação que eu estou recebendo mesmo, que eu estou percebendo, ou era algo que ele talvez tivesse de cientista mesmo, né? Experimento, teste, 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 até você chegar num resultado padrão. Agora, olha só a dificuldade. Você entra num ambiente de sonho, né? Numa visão remota, numa experiência fora do corpo. Em geral, você não precisa estar nem nesse ambiente, nem nesse universo. E nem numa coisa real. De repente, você está em algo que você também está criando. Por quê? Literalmente, um sonho é uma realidade virtual que você, como consciência, tem o poder e cria e experimenta. E acredita. Né? Você vive nela. E até sente, então, né? Fisiologicamente, você sente, você soa, você acorda com o coração acelerado, até dói às vezes, dependendo. A realidade do sonho é holográfica. Igualzinho a nossa aqui. Quer dizer, por mais que você mude o contexto, né, consciente ou inconscientemente, de repente você pode voar, pode mergulhar sem equipamento, pode ir para a Lua, você pode fazer qualquer coisa no sonho, não existem limites, porque é uma realidade mental, é uma realidade da consciência, criada num ambiente livre, criado por você. Sim. Por que tem, às vezes, regras no sonho? Porque, às vezes, você carrega daqui, você está acostumado que as coisas aqui pesam e ficam no chão. Então, lá no sonho, você reproduz automaticamente. Mas eu já voei várias vezes em sonho e é uma coisa deliciosa. Né? Voar é uma experiência fantástica. Recomendo que tentem, mentalize antes de dormir, tentem ter um sonho. A experiência de você voar, não precisa ter asa, não precisa sonhar que é um pássaro. Tudo bem também se sonhar, não tem problema. Mas você voa que nem o super-homem, não tem problema. Né? Então, um sonho, você tem liberdade praticamente total. O limite é a sua imaginação, ou a competência do imaginador. Ok? Então, numa realidade mental, se você está num ambiente mais sutil que o nosso, com menos regras, o que significa isso? É um ambiente com menos regras codificadas, ok? E você, nesse ambiente, você tem mais liberdade mental. É como aquele grupo de WhatsApp inicial, onde eu trocava qualquer coisa que eu pensava, eu punha lá e ia para frente, né? Não tem limites, né? Então, no ambiente... Isso, aliás, é outra coisa. Quando você não tem um autodomínio bom da sua própria mente, você está tentando visitar, ter experiências desse tipo, você está lá, você fica, nossa, será que vai aparecer um monstro aqui? E o monstro aparece. Porque é você mesmo que está criando. E outra coisa, você vê algo
Ah, e parece um alienígena. Você vê algo que você não sabe o que é, porque você está percebendo de alguma forma, e você não tem conteúdo de experiência para Você não tem identificar o banco que de é que dados, a você referência, exatamente, né? Porque tudo é a nossa realidade com base em referências, né? Da informação que você Aí carrega. você busca no teu banco de dados, não é deste planeta, porque você está em outro ambiente, e imediatamente ele fica verde com olhos grandes, entendeu? Então, assim, se você não quer dizer que você não possa, eventualmente, entrar em contato com alienígena. Mas, assim, tecnicamente, alienígena é qualquer ser que não vive fisicamente na Terra, ok? E Isso. quando você entra em contato com qualquer outra consciência que não é daqui, você vai vestir uma roupagem nela. Não é ela que veste, é você. Ela te manda uma Você que põe o mensagem, ela filtro, você que põe o óculos, né? o filtro é seu, o óculos é seu. Aí você enxerga o que você quer enxergar, ou a única coisa que você sabe enxergar, ou a Exato. coisa que o seu medo te leva a enxergar, ou a sua vontade. Você, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta da ideia de alienígena, que gostaria de entrar em contato, a primeira oportunidade que aparece um que não é daqui, eu visto de alienígena. Sem perceber, eu não percebo que estou fazendo isso, mas é um mecanismo usado para interpretação, para lidar com as coisas. Então, voltando atrás, rebobinando, por que ele recomenda sempre todo o cuidado do mundo? Né? Seja lá qual for a mensagem que você receber, primeira coisa, veja se ela faz sentido e é útil para você. E se você tem base para botar fé naquilo, que aquilo realmente é daquele jeito. Que a realidade ela é Mensagem. criada individualmente, né? Cada um cria a sua, cada um vive no seu universo individual, né? Isso também que é legal as pessoas tomarem essa consciência. Sim, mas a mensagem, ela vai ter uma interpretação e um significado para você, e você tem que extrair dela a utilidade daquilo, ok? Sim. Independente da fonte, né? Eu não sei de onde ela veio, não vamos questionar isso, mas a mensagem ela pode ser útil para você. Se ela é útil para você, bem para você. Use-a, ok? Agora, não saia acreditando, como a gente falou, não Isso. acredite em mim, não acredite em você, e não acredite no tom, né? Experimente por conta própria. Aí chega o Isso. primeiro alienígena que eu vejo quando eu estou no mundo dos sonhos, e eu falo, ah, não, esse cara é um alienígena, ele sabe o que está dizendo. Não sabe, não sei. Né? Ele pode ser mensagem útil ou não. Veja Sim. se é válida para você, ok? E mais, se você vai lá 10 vezes, 10 vezes o cara, não, ele está dizendo que é de tal lugar e é aquilo mesmo, e ele me levou lá para visitar o lugar, sei lá, e você, aquilo fica consistente, você tem uma amostra de vezes consistente, aquilo começa a adquirir olha, essa Um história começa a ter convencimento fundamento. maior, né? Agora, se é uma coisa que você viu uma única vez, pronto, bem legal, você viu, foi real para você. Qual é a definição de realidade que a gente trabalha aqui? Tudo que você experimenta é real para você. E a sua realidade é única sua. Nós temos 8 bilhões de seres no planeta, vivendo num ambiente comum, com a ajuda do suporte da fonte, onde nós somos co-criadores. A fonte provê o ambiente e nós provemos as interações e os desdobramentos. A gente vai fazendo as escolhas, impactando as situações e criando. As escolhas geram desenvolvimento de acordo com as regras do ambiente e a gente vai convivendo com relação a isso. Então, somos co-criadores através das escolhas que vamos fazendo individual e coletivamente. E estamos impactando uns aos outros nesse ambiente coletivo. Por isso que uma das Sim. coisas que eu comecei falando lá é o seguinte: não dá para dizer que pode fazer qualquer coisa aqui. Em princípio, tudo é possível. Não existe nada impossível, porque é um mundo mental. Então, se é mental, basta ter a imaginação e a criatividade. Agora, algumas coisas nesse ambiente são mais prováveis, outras menos. Uma delas você sabe disso e todos sabemos que eu sou impactado pela ação da minha esposa, ou do companheiro, do marido, do filho, do pai, do vizinho, do colega de trabalho. Você está interagindo com as pessoas, elas estão fazendo escolhas também. O ambiente é comum, as escolhas dos outros impactam em nós. Sim. Alguém duvida que a escolha do outro impacta em nós, então vai e participa de uma eleição, né, de prefeito aí para ver se a escolha dos outros não impacta em você. Impacta sim, Sem né? dúvida. Vai complicar E a sua se vida. Então, você deixar aquilo impactar também, né? Porque você também pode conceder aquilo lá ou não. Uma vez que você determina e você não se afeta com o seu o externo, você também tem o poder de filtrar o quanto de impacto aquilo vai ter para você ou não, né? não tem a menor dúvida. Tá? Existem 3 formas de criar a realidade e isso dá uma outra conversa sozinha para ela. Mas são 3 formas. A primeira é
pincelando rapidamente, né? Segundo as teorias aqui, as ideias que eu valido embaixo, porque eu experimento diariamente na minha vida há 50 anos. Outra coisa, quando eu aprendi sobre o que funciona agora, e eu olho para trás na minha vida, eu percebo que aquilo esteve atuando e eu nem sabia que era. Então, as provas, as evidências, não é o que acontece daqui para frente. Tudo que aconteceu antes e que explica aquilo é evidência também. Então, são 3 formas, tá? Primeira, a minha escolha da percepção, do filtro, do óculos, ok? Como é que eu vou olhar para cada situação? Isso é um aprendizado pessoal meu. Não existe nenhuma situação nesta realidade, e o Tom também fala isso, né? Por isso que bate, né? Por isso que eu não tenho nenhuma dificuldade de assinar embaixo, né? A forma como você escolhe perceber as coisas é uma escolha sua. E eu descobri que tudo acontece por aprendizado, por oportunidades de crescimento. Então, se você tem, na pior situação da sua vida que você está passando, você descobre que mesmo naquela situação fica óbvio e transparente que tem alguma coisa, aquilo está acontecendo porque eu tenho algo a extrair daquilo. Então, o que eu trato de cuidar? De extrair daquilo da melhor forma e mais rápida possível, para que eu possa aproveitar e não precisar ficar revivendo coisas, né, fazendo elas acontecerem de novo, porque eu não usei a cabeça e não aproveitei a oportunidade. Né? Então, eu tenho que usar a intuição e a lógica e fazer o meu melhor, extrair as melhores conclusões e aprender algo valioso para o ser que eu sou, para não ficar passando por aquilo lá. Por quê? Por que eu estou passando aquilo? Porque aquilo é útil para mim. Né? Se não fosse útil, eu não aprendizado para você. Nada é solto, né? Entendeu? Então, mas a escolha. Então, quando é a partir do momento que eu passei por aquele problema gigantesco, aquilo me despertou para como a realidade funcionava, dali eu já sabia disso em menor escala para muitas coisas, no profissional e tudo mais. Mas eu nunca tinha caído a ficha de que aquilo era fundamental e que valia para tudo. E que você pode mudar a sua visão. Então, se eu estou na pior desgraça da vida e eu percebo que aquilo é útil para aprender algo, aquilo tem uma coisa boa, tem algo bom naquilo. Se eu focalizo no bom, aquilo cresce. Então, a percepção cria a realidade. Foco expande. A minha percepção é minha, a sua é sua e a do outro é do outro. Então, a minha percepção cria a minha realidade. A outra coisa que cria a minha realidade, como nós vivemos num ambiente interativo, é a minha atitude em direção aos outros. Como eu os trato, como eu me relaciono. Então, tudo que eu faço para fora, eu sempre escolho um pior caso para marcar bem. Se eu sou um cara que chega de mau humor, de má vontade, abusador, arrogante, atiro pedra em todo mundo, toda vez que eu chego num ambiente, faço isso. O que eu encontro nesse ambiente em troca? Né? Eu não vou nem dizer, você sabe. Né? Tudo que você está lei da causa jogando, e efeito, né? Plantou, vai colher. Ressonância. Salvo que você seja o Kim Jong-un lá, ninguém vai te tratar bem você fazendo as coisas que você faz com as pessoas. Né? E aí você recebe de volta. Então, quer fazer uma experiência simples? Muda a sua atitude, mesmo que você ache que eu estou falando besteira, experimenta. Sim. Mude com 1, mude com 2, mude com 3, mude com um local de trabalho, mude na família, mude a sua atitude e persista nisso, porque as pessoas não vão acreditar em você, na sua mudança no primeiro momento, depois de ter sido X, Y, Z, né? Então, assim, a sua atitude cria realidade, porque em todo lugar que você vai, você recebe de volta aquilo que você andou distribuindo. Então, a sua percepção, a sua atitude e a sua intenção ou vontade, que é com que você manipula eventos futuros. Você aumenta... Como a gente sabe da física quântica, né, as coisas existem tanto em nível micro, né, e todos os macros são feitos do micro, existem como nuvens de possibilidades e probabilidades. Eu tenho possibilidade disso, daquilo e daquilo, e essa primeira tem 60%, a outra tem 40%, a outra tem 20%, a outra tem 30%, não vai bater aqui a somatória, não importa. Mas assim, as coisas todas são nuvens de probabilidades. Então existem possibilidades e probabilidades. E elas só vão se colapsar, principalmente aquelas de maior probabilidade. Então, quando eu tenho uma intenção que eu visualizo X, Y, Z, um livro traduzido, o livro chegando para as pessoas e sendo útil, as pessoas ficando felizes com a utilidade que estão dando para aquilo, eu estou visualizando um futuro no qual
eu estou aumentando a probabilidade de que aquele livro venha a ficar disponível no mercado, para dar um exemplo tirado da manga aí da situação que eu escrevi antes. Mas em qualquer coisa, uma vaga de estacionamento, a cura de uma doença, tudo, qualquer coisa que você queira imaginar, a materialização de alguma coisa, você está fazendo a aumentar a probabilidade de algo ocorrer. Sim. Regra do jogo. Quanto mais pessoal, mais fácil de você implementar. Quanto mais público e quanto mais coparticipantes existirem, mais difícil para você implementar. Não é que você consegue fazer qualquer coisa. Né? É como eu disse, é um ambiente interativo. Se você tiver você e a sua esposa, ou você e o seu marido, um quer uma coisa e o outro quer outra, vai sair com dificuldade e talvez alguém vai forçar a barra numa direção ou na outra, mas estão duas cordas puxando em direção opostas, ok? Então, aí isso dificulta. Se forem a mulher, o marido e os 4 filhos e todos quiserem ir para a Flórida e ela quiser ir para o retiro, né, talvez ela vá ter que ir para o retiro sozinha, né? Isso. Porque... entendeu? Então, assim, essas coisas, assim, coisas mais particulares, mais pessoais, como saúde e outras coisas, né, elas são mais simples de implementação. Elas têm maior probabilidade de você conseguir ter êxito e ocorrer. Então, é isso aí, 3 coisas. Percepção, a interpretação, a atitude Sim. e a intenção mexendo com essas probabilidades futuras. Né? Isso dentro dessa realidade virtual, porque como é que funciona esse mecanismo, curiosamente, também, de realidade virtual? A fonte, ela dentro desse imenso banco de dados dela, além de tudo que já ocorreu ou que poderia ter ocorrido, daqui para frente ela calcula, olha, você está nesse ponto aqui, o outro está ali, o outro está ali. O que esse cara pode fazer para frente? Isso, aquilo. O que aquele outro pode fazer? O que no conjunto eles podem fazer? Ela calcula isso para frente, né? Exato. 1 zilhão aí de anos para frente. É a fonte, é o todo-poderoso. Tem toda a informação de todo mundo, né? Então ele vai conciliar todos os fragmentos da consciência ali para que todos sejam atendidos de acordo com a sua intenção, com a sua cocriação. Veja, são todos fragmentos dele, estamos todos mergulhados. Ele nos conhece profundamente. A fonte não tem nos nada conhece, fora, né? Está tudo dentro. Ela conhece o grau de evolução nosso, as nossas intenções, as nossas vontades e as nossas necessidades, ok? Porque outra coisa, eu sou uma consciência individuada, tá? Mas eu estou plugado nesta realidade, experimentando ela através de um avatar temporário, num pacote de experiência específico, que eu vim para aprendizados de uma grade específica. Então, quando eu entro numa determinada família, num determinado lugar, e entro nesse pacote, manifesto um avatar através do nascimento aqui, ele vai estar dentro de uma rede de intrigas, brincando, né? Uma rede neural gigantesca, né? O pai, a mãe, os avós, os vizinhos, os professores, né? Os irmãos, tudo isso vai impactar no crescimento, na evolução, no desenvolvimento e em gerar, principalmente, oportunidades, porque a gente aprende na interação, como nós estamos aqui interagindo um com o outro e com o público aqui, né? E essas interações vão gerando oportunidades de aprendizados. Todas elas são oportunidades de aprendizado. E de viver, de experimentar, e de se divertir, de jogar também, mas tudo no final com um objetivo principal de crescermos na direção... Né? Porque no fundo, né, é essa mente superior maior que está evoluindo, né, através da gente, de todos os fragmentos que ela está se auto-experimentando através de tudo que existe. Né? Se a gente parar para perceber o nosso corpo é um universo. Né? Se você pegar lá uma célula lá do pulmão, cara, ela não tem nem noção que está dentro de um corpo. Né? Ela tem uma função dela, um script dela que ela tem que fazer ali, né? Mas ela não sabe, às vezes ela acha que talvez, não sei o nível de uma consciência de uma célula, dependendo da célula, mas talvez ela ache que ela é individual. Mas ela mal entende que ela faz parte, né, do funcionamento de um órgão. E esse órgão faz parte do funcionamento de um sistema. Esse sistema do seu corpo inteiro. Nós é como se fosse uma célula, né, nesse universo muito maior dentro de um corpo, de uma energia aí celeste.